A paz do Senhor, eu sou o Diogo Vidal e este é o nosso canal Só as Escrituras. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sobre as novidades do nosso canal. E hoje o assunto do nosso vídeo é o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Há uma pequena diferença entre esses dois sacerdócios. O sacerdócio levítico, que tinha um ritual que tinha que ser feito uma vez por ano, que era o sacrifício de um animal, que era para cobrir os pecados dos homens. O sacerdócio de Cristo, ele mesmo sendo o Cordeiro imaculado de Deus, não só cobriu, mas como ele tira o pecado do mundo. Mas vamos ver também que essa questão de sacerdócio é muito mais antiga do que a gente pensa. Lá atrás, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para a sua própria honra, glória e louvor. Ou seja, a obrigação do homem, além de seus afazeres com a terra, era de adorar o Deus Todo-Poderoso. Mas o que o homem faz? O homem peca. E através desse pecado, Deus já faz o primeiro sacrifício. Ele mata o animal e pega a pele para cobrir a nudez de Adão. Vamos colocar isso como pecado. E depois, quando Adão tem seu filho Abel, o nome do Senhor volta a ser invocado. Depois temos aquele episódio trágico onde Abel é morto pelo seu próprio irmão Caim. E o nome do Senhor ficou um tempo sem ser invocado. Logo depois, Adão conhece sua mulher novamente e tem um outro filho, Sete, que segundo a tradição judaica foi uma linhagem muito abençoada por Deus. Sete voltou a invocar o nome do Senhor. E segundo a tradição judaica, eles foram sacerdotes do mundo, não só de um povo, pois eles saíram para anunciar quem era o Deus Todo-Poderoso. Nessa época, Deus era conhecido por El Elohim. Só que depois, o segundo relato de Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, é que a linhagem de Sete se corrompeu na sensualidade, se envolveu com quem não precisava se envolver e disso se afastaram. Esqueceram da obra que começaram a fazer. E depois Deus olha para o mundo e não acha um justo sequer, até que acha Noé, que sai pregando o juízo, avisando sobre o dilúvio, que também ninguém dá ouvidos. Tempo depois, aparece um outro personagem que se identifica como o rei e sacerdote. Esse é Melquisedeque, que é a tipologia do próprio Cristo, rei de Salém, na qual Abraão mesmo reconheceu a grandeza dele e devolveu os dízimos de tudo que deu. E antes não existia lei, como já tinha um sacerdote? É curioso isso. E logo depois aparece Moisés. Antes de Moisés instituir o sacerdócio levítico, Moisés que fazia esse papel antes, porque ele que falava com Deus e transmitia as palavras aos homens. Por isso já cai por terra quando dizem que Moisés era gago. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Moisés, por fazer parte da realeza, e tem uns até que dizem que o próprio faraó queria que ele fosse rei, ao invés do seu próprio filho de sangue, por causa da sua liderança, Moisés ocupava uma posição de general. Se Moisés fosse gago, ele não poderia ocupar tal posição, já que na qual, além de liderar, ele precisava falar bem. Não tinha como ele ser gago. E se ele era o porta-voz de Deus, a lei também para ele que futuramente ia ser dada também se aplicava a ele, que diz também que o sacerdote não poderia ter defeitos como nariz de batata e também ele tinha que falar bem e ser de uma boa índole. Então já cai por terra esse negócio que Moisés era gago. A Bíblia diz que ele era pesado em palavras, mas não diz em nenhum momento que ele era gago. Quando diz que ele é pesado em palavras, como tem alguns historiadores também dizem, que a língua de Moisés era como o chicote do Egito, devido à sua postura e sua criação e ao tempo que ele ocupou na carreira militar do Egito. Então quando Moisés falava, com ele não tinha muita conversa, ele já cortava o mal pela raiz, e disso que muitos israelitas não gostavam. Por isso que ele colocou o seu irmão Arão para falar por ele com o povo. Agora, por timidez e por causa do que ele tinha feito atrás, que foi o assassinato do egípcio, ele queria que o seu irmão falasse, que ele não queria falar. Ele não se sentia digno de voltar para falar. Mas o nosso texto base de hoje está em
Hebreus, capítulo 7, no versículo 26. Se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vamos falar um pouco do sacerdócio levítico. Já que ele foi instituído pelo próprio Deus, na qual começou com a linhagem de Levi, vindo de Arão. Primeiramente, aqueles que se apresentam como levita, para de falar isso daí. Primeiramente, para você ser levita, você tem que fazer parte da tribo de Levi. Se você não faz, então não se apresente mais desse jeito. Mas muitos falam assim, mas eu sou levita porque eu canto na igreja. Irmãos, cantar é uma das últimas tarefas que os levitas tinham. As principais tarefas dos levitas eram montar e desmontar o tabernáculo e carregar a arca e tomar conta do templo. Ou seja, um levita hoje seria um diácono que tem as ocupações de cuidar da manutenção do templo, da limpeza, ajudar. Os levitas atuais só querem cantar e malemar querem guardar os seus microfones, porque se acham melhores do que os outros. Os levitas, que veio da linhagem de Levi, que significa ligado, o nome, os levitas foram postos para nos ligar novamente com Deus, já que os sacerdotes eram os intermediadores antes, entre Deus e os homens, antes de Cristo. Mas para os homens serem falhos e imperfeitos, que esse ritual tinha que ser repetido uma vez a cada ano do sacrifício do animal para cobrir o pecado do homem. Não precisava. Isso só era para apontar o que vinha mais adiante, que era Cristo, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Ou seja, os sacerdotes eram só um guia para o que já estava para vir. A consagração sacerdotal é levada muito a sério. Ela tinha um propósito antes, que muitos hoje se dizem levitas, não tem. Primeiramente, eram separados unicamente para Deus. Os levitas atuais será que podem se colocar como sou separado somente para Deus? Eu vivo somente para a obra do Senhor? Eles ocupavam uma posição de destaque na época. Quem olhava para um levita de eles passando, tinha o privilégio de falar assim, aquele sim é um homem privilegiado por Deus, pois foi separado somente para trabalhar para Deus. Os levitas viviam somente para fazer a obra do Senhor. Os levitas atuais só querem somente usar o ministério como vitrine para exibir os seus dons e o seu exibicionismo. É isso que eles querem fazer nos dias atuais. Por isso convinha que viesse um sacerdote perfeito, na qual que fosse capaz de cumprir toda a lei, já que o homem não era capaz de cumprir. Já que como a Bíblia diz que se tropeçar somente numa vírgula da lei, tropeçou em toda a lei. E o que Deus teve que fazer? Ele teve que mandar o seu próprio filho. Deus se manifestou na terra através do seu filho, o único que poderia cumprir toda a lei. Ele veio para libertar os pobres e os oprimidos e dar vidas àqueles que já tinham se perdido. Ele veio para trazer os homens novamente para Deus. E como ele fez essa ligação novamente entre Deus e os homens? Através do seu sacrifício na cruz. Os pés na terra e a cabeça na cruz que nos ligam a Deus. Ou seja, quando você quiser se achegar a Deus, é nos pés de Jesus que você tem que se achegar, se ajoelhando, orando, clamando, para você se achegar a Deus. Os seus braços abertos que é para ligar judeus com gentios, porque a promessa que foi dada a Abraão tinha que ser cumprida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que a salvação veio para todos, não somente para um povo, mas Deus veio com o desejo de salvar a todos. E o mais importante, além de ser um sacerdote perfeito, como diz o profeta Isaías, nele não tinha engano, nele não tinha mentira. Ele foi um oprimido, um justo de Deus. Ele morreu nossa morte, ele sofreu nossa culpa, mas hoje ele ocupa um nome que é sobre todo nome, e está à destra de Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, e somente Ele. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro mediador, somente a Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Através dele podemos nos achegar a Deus. Através do seu sacrifício temos a liberdade de aonde estivermos clamarmos pelo nome de Deus. Pela lei,
precisamos nos achegar ao sacerdote para oferecer o sacrifício para que outro pudesse sentir por nós o que nós sentimos hoje. Cristo nos libertou e nos levou de volta ao Pai. Ele é o sumo pastor. Quando uma ovelha se perde, o pastor tem que ir atrás porque ela é incapaz de se voltar sozinha. Como diz lá no livro dos Salmos, no Salmo 49, o preço da redenção é caríssimo. Ainda que você quisesse pagar, todos os seus recursos seriam esgotados. Ninguém pode pagar a remissão da alma, mas Cristo pagou. E pagou com seu sangue. Ele tirou o pecado do mundo e nos deu acesso ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o sumo pastor. Ele é o sacerdote perfeito. E a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.